Cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos orar para iniciar a meditação na palavra de Deus que está hoje no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1, amém? Você pode já abrir sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, verso 1. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração para agradecer ao Senhor por esse dia, por tudo que a gente enfrentou, por tudo que a gente passou, mas também agradecer ao Senhor pela palavra, que é o melhor que a gente vai receber nessa noite, em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero agradecer, meu Deus, por esse dia que se passou, agradecer, meu Deus, pelo trabalho, agradecer, meu Deus, pela força que o Senhor tem nos dado, pela saúde que o Senhor tem nos concedido, mesmo sem merecermos. Obrigado, Jesus, por Tua graça, por Tua presença. Obrigado, Senhor, por Deus, no nosso trabalho, o Senhor, meu Deus, nos ensinar a se expressar da melhor forma. Obrigado, Jesus, porque mesmo, meu Deus, diante de situações, meu Pai, que são difíceis, que são improváveis, o Senhor tem ajudado, o Senhor tem sustentado, meu Deus, a minha vida e eu creio que também a vida da Tua igreja. Ah, Deus, nessa noite a Tua palavra, ela traga, Senhor, vida, ela traga, Senhor, refrigério para a alma, que a Tua palavra, Senhor, traga ensinamento para o coração, traga, Senhor Jesus, correção, mas também vida, em nome do Senhor Jesus, porque Tu és um Pai de amor, Tu és um Pai justo, e o Senhor, meu Deus, é aquele que tem olhado para a Sua igreja, o Senhor é aquele que tem tido misericórdia, que tem dado livramento, que tem sustentado, que tem aberto a porta, que tem dado providência dos céus, é o Senhor, e nós queremos Te agradecer e Te louvar em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, meu Deus, fala com a Tua igreja através da Tua palavra, nos traz, Senhor Jesus, o ensinamento nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Essa é a oração que nós fazemos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Samuel 6, verso 1. Mais uma vez, Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel, 30.000. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele, de Baalim, de Judá, para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E eles colocaram a arca de Deus sobre um carro novo, e a retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, e Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, conduziram o carro novo, e eles retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acompanhando a arca de Deus, e Aiô seguiu adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel brincavam diante do Senhor com toda sorte de instrumentos feitos de madeira, de cipestre, também com harpas e com saltérios e com adufes e com cornetas e com símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus e segurou-a, porque os bois a sacudiam. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu. E ali, por causa do seu erro, ele morreu junto à arca de Deus. E Davi, aborrecido, porque o Senhor havia feito uma brecha sobre Uzá, e ele chamou o nome do lugar Perez Uzá, até este o dia. E Davi teve medo do Senhor naquele dia, e disse: como a arca do Senhor virá até mim? Assim, Davi não quis remover a arca do Senhor até ele, para dentro da cidade de Davi. No entanto, Davi carregou-a de um lado para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom e o geteu 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. E contaram ao rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que pertence a ele por causa da arca de Deus. Então Davi foi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom até a cidade de Davi com júbilo. E assim sucedeu que, quando aqueles que carregavam a arca do Senhor haviam avançado 6 passos, ele sacrificou bois e novilhos cevados. E Davi dançou diante do Senhor com toda a sua força. E Davi estava cingido com éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com brados e com som de trombeta.
Louvado seja o nome do Senhor. Até esse versículo, amém? A palavra ela vai falar sobre um momento em que Davi ele vai buscar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus. A presença de Deus era real sobre aquele objeto, sobre aquela arca. E ali foi construída desde a época de Moisés para que a presença do Senhor habitasse. E tinha dentro dessa arca as tábuas dos 10 mandamentos, e a presença do Senhor habitava sobre essa arca. E eles foram buscar ali naquela cidade de Balaim, de Judá, pois Davi tinha a intenção de construir o templo, de adoração ao Senhor. E ele estava levando essa arca, na verdade ele queria levar para que a presença do Senhor habitasse na cidade que ele estava governando. O governo de Davi estava no início, estava começando a ganhar popularidade, as pessoas estavam começando a aderir e entender o propósito de Deus com Davi. Então Davi ele queria resgatar, queria levar a presença de Deus para ali o meio do seu arraial, da sua cidade. Mas nós vamos ver que dentro desse capítulo aconteceu algumas situações durante o transporte da arca, que estava nessa cidade, cuja estava na casa de Abinadab, que ficava em Gibeá. Era onde colocaram a arca de Deus sobre um carro novo. A palavra vai dizer que os 2 filhos, louvado seja o nome do Senhor, de Abinadab, acompanharam a arca. A palavra vai dizer que os 2 filhos se chamavam Aiô e, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Uzá e Aiô. Os filhos de Abinadab foi que ajudaram, conduziram esse carro novo com a arca. Louvado seja o nome do Senhor. 30.000 homens Davi juntou para fazer esse translado, esse transporte dessa arca da presença de Deus. Davi já tinha conquistado Jerusalém e também derrotado os filisteus. Agora parte para novas jornadas, onde Deus, em todas elas, vai concedendo a este homem vitórias ainda maiores. Então Davi leva a arca de Deus para Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro dessa história, dentro desse momento aqui, que a palavra está contando sobre esse momento, desse translado, nós vamos ver que aconteceu uma situação. Quando eles estavam ali conduzindo a arca em carros novos, por preocupados com o que poderia acontecer com a presença de Deus, aconteceu uma situação, o qual os bois que levavam, que puxavam ali aquele carro, eles sacudiam ali onde estava a arca, e Uzá, por medo da arca cair, vai e toca na arca para tentar segurá-la. Mas nós vamos pensar e vamos meditar, antes de entender o que aconteceu, sobre a justiça de Deus. Nós sabemos que Deus ele é um Deus justo. E a justiça de Deus vai além da nossa compreensão, vai além dos nossos pensamentos sobre o que é justiça. Então a justiça do Senhor é bem diferente da nossa, porque a gente não entende verdadeiramente o que é justiça. E o Senhor havia deixado regras sobre o cuidado com a arca. E ele disse que uma dessas regras é que de forma alguma, de maneira nenhuma, poderia se tocar na superfície, tocar na arca. E por uma situação, dentro dessa história, vai acontecer desse homem tocar. E a palavra vai dizer o que foi que aconteceu. Mesmo a intenção dele sendo boa, mesmo a intenção desse homem sendo boa em querer ajudar, a justiça de Deus, as regras que Deus estabelece, elas prevalecem e elas não podem ser mudadas de forma alguma. No versículo 6 diz assim: E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus e segurou-a, porque os bois a sacudiam. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa do seu erro. E ali ele morreu, junto à arca de Deus. A palavra vai dizer que a justiça de Deus desce sobre aquele homem por conta da irreverência. Olha como era
quando não estávamos no tempo da graça. Nós temos que levantar a mão para o céu todos os dias e agradecer ao Senhor porque temos vivido o tempo da graça. Mas o tempo da graça ele vai cessar, o tempo da graça ele vai encerrar e a justiça de Deus vai voltar a prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Não que a gente não esteja vivendo a justiça de Deus, mas porque estamos cobertos pela graça. Olha o que aconteceu. Foi pensado, foi dado como irreverência, porque o homem tentou ajudar e tentou segurar a arca de Deus, mas como ele infringiu, como ele desobedeceu às regras que o Senhor havia estabelecido, por ter tocado ali na arca de Deus, ele pereceu e morreu. Porque Deus, ele não volta atrás daquilo que ele falou. Deus não volta atrás contra as regras que ele já estabeleceu, ele não vai contra ele mesmo. Versículo 8 vai dizer que Davi ficou aborrecido, Davi ficou com medo do Senhor. Alguns versículos seguintes vai dizer que Davi ele fica ali com medo e ele pergunta como essa arca vai vir até mim, como essa arca vai habitar onde eu habito. Olha o que aconteceu com esse homem, talvez ele pensou isso, talvez ele se preocupou. Mas nós vamos ver que ele conduz essa arca para a casa de Obed-edom por medo. Ele estava com medo da presença de Deus, medo do que poderia acontecer, porque ele viu aquele homem morrer só porque tocou na arca. E a palavra vai dizer que quando a arca vai para a casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom começa a prosperar, começa a haver bênçãos, começam a haver júbilo, começa a acontecer coisas boas. E Davi, sabendo disso, do que aconteceu, ele começa a desejar novamente a presença de Deus, que estava ali simbolizando aquela arca, e ele pede que as pessoas ali que servem ali a ele vão buscar aquela arca. Ele pede ali que as pessoas vão com ele até a casa de Obed-edom, para que eles possam trazer a arca até a cidade de Davi, porque ele vê quantas bênçãos surgem na casa de Obed-edom. Mas nós vamos ver duas situações diferentes. A presença de Deus para um simbolizou morte e para outro simbolizou bênção. Versículo 12. Porque um obedeceu, um estava ali em retidão. Enquanto Obed-edom não tinha preocupação nenhuma, nenhum medo, colocou a arca dentro da sua própria casa sem nenhuma preocupação, porque ele sabia que ele estava em obediência, porque ele sabia que ele simbolizava a presença de Deus e não algo ruim. E nós temos que entender, aprender a reconhecer a justiça do Senhor. E assim sucedeu que quando eles que carregavam a arca do Senhor haviam avançado 6 passos, ele sacrificou bois e novilhos cevados, e Davi dançou diante do Senhor com toda a sua força, e Davi estava cingido como éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com brados e com som de trombetas. Então Davi ele pega ali a arca, ele não teme mais, ele reconhece que é a presença de Deus. Ele reconhece que aquela arca não é algo comum, não é algo para a morte, não é algo para o mal, mas sim para bênçãos. Mas é a graça, é a presença de Deus real entre os homens. É necessário entender, é necessário compreender que a justiça de Deus não é a mesma que a nossa. É necessário a gente compreender que quando Deus estabelece regras, ele não volta atrás contra aquilo que ele já falou. E Obed-edom entendia isso, a sua casa entendia isso, por isso prosperou, por isso foi abençoada. Então que a presença de Deus ela venha ser motivo, irmão, para a nossa casa, motivo de bênção, motivos de vitórias, motivos de paz. Não venha ser motivo de morte ou de justiça, mas que sejam motivos de prosperidade espiritual, prosperidade financeira, prosperidade com a presença de Deus, que é o mais importante. Então que nós venhamos pedir ao Senhor, que venhamos estar em vigilância enquanto carregamos a arca, a presença de Deus, para que venhamos ter reverência com a palavra, com a presença de Deus, em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor traz ao nosso coração nessa noite, reverência em nome de Jesus.